Lonergan chegou por volta de 1 hora da madrugada. Passou pela mesa em que estávamos sentados sem ao menos olhar em nossa direção e subiu a escada, acompanhado pelo seu guarda-costas. Fiz menção de levantar-me, mas o cobrador me fez parar. Quando ele quiser falar com você, mandará chamar. Passou por aqui tão depressa que nem me viu. Viu? Sim, ele vê tudo. Fez sinal ao garçom, pedindo outro uísque. Tomei um bom gole e olhei para o bar. Os travestis de Beverly Hills e Bel-Air estavam começando a chegar depois dos seus jantares de sociedade. Tinham o jeito de quem, depois de cumprir uma obrigação, procura divertir-se um pouco. Um deles me viu e interpretou mal o meu olhar, pois deu alguns passos em minha direção. Quando viu o cobrador, mudou de ideia. O cobrador sorriu. Você é capaz de causar sensação com esses cabelos tão louros. Essa sua observação tem alguma coisa a ver com o serviço que Lonergan quer me dar? Neste caso, nada feito. Sei lá o que ele quer com você. Não sou tão ligado a ele como você pensa. Meia hora depois, o guarda-costas fez sinal para mim do alto da escada. Deixei o meu drink na mesa e subi. O homem abriu a porta do escritório e, depois que eu passei, fechou-a e ficou no corredor. O revestimento à prova de som e o leve sussurro do aparelho de ar-condicionado não deixava ouvir o barulho do bar. O mobiliário era severo e dominado por uma grande mesa. Sobre ela caía a luz de um abajur fluorescente que iluminava os papéis. Lonergan estava sentado na mesa com o rosto escondido nas sombras. Levantou a cabeça e disse com uma voz tão impessoal quanto a sua camisa branca e seu smoking bem trabalhado. Alô, Garrett. Alô, tio John, disse eu, sem me aproximar da cadeira diante da mesa. Sente-se. Sem dizer uma palavra, acomodei-me na cadeira de espalmo reto. Sua mãe não tem notícias suas há mais de 2 meses. Continuei calado e ele disse sem qualquer tom de censura. Ela está preocupada. Pensei que a mãe tivesse informada. Não digo nada a ela. Você conhece muito bem os meus princípios. Não me meto em casos de família. Ela é minha irmã. Você é filho dela. Se os dois têm problemas de comunicação, tem de resolvê-los sem a minha interferência. Por que você falou nisso? Apenas porque ela me pediu. Levantei-me da cadeira, mas ele ergueu a mão. Ainda não acabei. Tenho uma proposta para lhe fazer. O cobrador falou no emprego. Como esse pessoal é burro, disse ele, sacudindo a cabeça. Nunca dão um recado certo. Pode falar. Os olhos dele faiscaram por detrás dos óculos antiquados, de aros de ouro. Você já está ficando um pouco velho para o papel que está querendo desempenhar. Um hippie de 30 anos é coisa que não se usa mais. Não fiz qualquer comentário. Kellogg, Gisbert, Leary, toda essa gente pertence ao passado. Nem os garotos escutam mais o que eles dizem. Tirei do bolso meu último cigarro sem saber onde ele queria chegar. Onde estão todos os seus heróis? Nunca tive heróis. A não ser você, talvez. E esse morreu quando meu pai se jogou da janela. Seu pai era um fraco, disse ele numa voz sem emoção. Meu pai achou intolerável a ideia de ir para a cadeia em seu lugar. Escolheu a solução mais rápida. Ele poderia no máximo ser condenado a 4 ou a 6 anos de prisão. Quando saísse, estaria em excelentes condições. Se era tão fácil assim, por que não assumiu a culpa? Houve um sorriso contido nos lábios dele. Eu tinha um negócio para dirigir. Seu pai sabia disso quando fez o trato comigo. Dei uma tragada no cigarro em silêncio. Lonergan apanhou uma folha de papel na mesa. Sabe que até o FBI já desistiu de você? Acha que não vale mais a pena vigiá-lo. Isso não é lá muito lisonjeiro, disse eu, sorrindo. Quer saber por quê? Os homens do FBI chegaram à conclusão de que você era intelectual demais e nunca chegaria a ser um revolucionário perigoso.
Você não deixa de ver os dois lados de um problema e de encontrar uma justificativa para ambos. Foi por isso que fofocaram daquele jeito, a ponto de eu ser despedido do emprego? Isso aconteceu antes de completarem a sua ficha. Agora, pouco se incomoda com o que você fizer. Isso não me ajuda em nada. Todas as firmas prováveis têm informações negativas a meu respeito. Foi por isso que mandei chamá-lo. Acho que já está em tempo de você trabalhar por conta própria. Fazendo o quê? Vai me comprar um táxi, tio John? Já pensou em ser dono de um semanário? Nunca. Vai me comprar um? Não. Qual é o golpe? Só há um golpe. A publicidade é minha. Você faz o que quiser com o resto do jornal. Diga o que quiser dizer. Não me interessa. Publicidade é o que dá dinheiro. Como é que eu vou conseguir o meu? Circulação. Você ficará com a receita líquida e eu lhe darei 10% da renda da publicidade para ajudar as despesas. Quem será o dono do jornal? Você. E o dinheiro para botar o jornal na rua? O jornal já está na rua. Pode até ser que você já tenha visto alguns exemplares dele. É o Hollywood Express. Apaguei o cigarro. Deixara-me entusiasmar por um momento. Mas isso havia passado. O Hollywood Express era um jornal de propaganda. De vez em quando, encontrava um exemplar na minha caixa de correspondência, distribuído gratuitamente. Lonergan sabia o que eu estava pensando. Estava esperando o quê? O Los Angeles Times? O Expresso não é bem um jornal. Questão de opinião. Garrett. Para mim, 8 páginas de papel impresso são um jornal. Procurei cigarros no meu bolso e não encontrei. Estendi a mão para uma caixa que estava em cima da mesa. O prazo para você receber cheques de desemprego terminou. Não há um jornal ou uma revista que lhe dê qualquer emprego e você sabe muito bem disso. Você não tem capacidade para obter um ordenado como freelancer. O seu romance foi rejeitado por todas as editoras, que nem se corresse tudo por sua conta concordariam em editá-lo. Mas por que foi pensar em mim, tio John? Deve ter gente muito melhor do que eu na sua lista. Vamos dizer que seja por vaidade, disse ele, esboçando um leve sorriso. Há alguma coisa dentro de você. Talvez seja o conceito que você faz de si mesmo ou da sociedade. Você é cético com relação a tudo. Apesar disso, acredita nas pessoas. Não faz sentido. Para mim, pelo menos, não faz. Escute aqui. Há quanto tempo você saiu do exército? 5 anos. Deixaram-me nas fileiras ainda um ano depois de eu ter voltado do Vietnã. Acho que não agradava a ninguém a ideia de um boina verde desengajado a pregar contra a guerra. Você poderia levantar um empréstimo para tocar o jornal, alegando a sua condição de ex-pracinha. Está mesmo levando a sério essa história do jornal, tio John? Sempre falo sério quando se trata de negócios. E quanto vai ganhar com isso? Ele tirou os óculos, limpou-os com o lenço e tornou a colocá-los. Olhou-me com os olhos fixos e brilhantes. Ganho 4 páginas de anúncios classificados a $1.000 a página. São $4.000 por semana. Impossível. Aquele jornaleco não pode vender nem 10 linhas de publicidade num mês. O problema é meu. Você ganhará 10% dos anúncios. Terá apenas de paginá-los. É verdade? Só isso? Ele balançou afirmativamente a cabeça. Quem paga os anúncios? É tudo pago a dinheiro. $1 por linha. De 4 a $10 por anúncio. Nós processamos tudo por intermédio da agência de publicidade e você recebe os seus 10%. As coisas estavam começando a ficar claras. Meu tio fazia muito movimento em dinheiro. Aquilo era um bom processo de justificar a entrada do dinheiro aos olhos da lei. Havia outros processos que custavam 40% e até 50%. Meu tio calculava reduzir as despesas em 10%. Vou pensar, disse eu. Então pense. Amanhã de manhã Bill irá pegá-lo em sua casa e levá-lo ao jornal para você ver as instalações. Quem é Bill? O cobrador. Ah, sim.
Eu nem sabia que ele tinha nome. Levantei-me. Volte aqui amanhã a esta mesma hora e me dê uma resposta. Está bem, disse eu, encaminhando-me para a porta. E aquele rapaz que está na sua casa? Tome uma boa dose de penicilina porque ele está doente. Se está sem dinheiro, aqui estão $20 para as injeções de penicilina. Para você e para a mexicana com que foi jantar. Tenho dinheiro, eu disse. Saí, atravessando o bar para chegar à rua. Arrependi-me de não ter deixado Verita à minha espera. Levaria pelo menos 1 hora para ir a pé até a casa dela. Mas Verita merecia o sacrifício. Não queria que ela ficasse doente por minha causa. O pior de tudo era que eu nem me lembrava absolutamente se tinha havido alguma coisa com o rapaz. Assim que voltei do Vietnã, isso costumava me acontecer. Havia ocasiões em que a memória se apagava por inteiro e eu não sabia de nada do que me havia acontecido durante um dia ou uma noite. Será que agora estava sofrendo disso de novo?